Boa noite, historiador, professor, odontólogo, ex-vereador, cronista, estudioso da vida do Padre Cícero. Hoje nós teremos um convidado especial, Dr. Geraldo de Menezes Barbosa. Nós trataremos de diversos assuntos, em especial da história de Juazeiro. Ele que é um baluarte no assunto. No nosso tema musical, nós temos o nosso convidado, Beto Almeida. Não errei seu nome, né? Não, acertou. Beto Almeida, que veio aqui com voz e violão trazer o que há de mais belo da música para nosso programa. Beto, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Leite, pelo satisfação convite. Que você traga grandes letras e grandes músicas para o nosso programa hoje. Com certeza. Eu já desejo a você muita sorte nesse programa, que eu tenho certeza que vai ser um líder de audiência. Muito obrigado. Quero convidar aqui para participar da nossa mesa, tomar um café com leite, lógico, Dr. Geraldo Menezes Barbosa. Dr. Geraldo, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Satisfação muito grande, viu? Recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer meu. Por favor. Pois não, obrigado. E vamos começar com o sonzinho do Beto Almeida ainda está se organizando ali no nosso programa, na sua voz e violão aí, mas já a gente bate um papo aí mais tranquilo com Beto Almeida. Mas enquanto isso, eu queria dizer que sabedor da história e conhecedor de longos anos da vida de Dr. Geraldo Menezes Barbosa, eu tive prazer de convidá-lo para participar desse programa, porque eu sei que hoje nós teremos uma aula maravilhosa sobre Juazeiro e a região do Cariri, sobre o Padre Cícero e sobre a vida dele também, que já faz parte da história de Juazeiro, né, doutor Geraldo? Então isso é importante para todos os nossos telespectadores. A televisão não tinha um programa dessa natureza de entrevista, de bate-papo com as pessoas. Tem, mas ainda não se preocupou em trazer pessoas como o senhor para participar do programa. Obrigado. Mas eu não quero iniciar essa nossa conversa sem antes saber do nosso Beto Almeida aí, se está tudo ok, Beto? Tudo tranquilo? Então eu quero começar aí para relaxar uma músicazinha aí pra gente, né? Pra gente... Com vocês, Beto. E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos, que a gente não vê? Onde anda seu corpo, que me deixou louco de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que a gente se ouvia nos bares de então? Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. E hoje eu saio nas noites vadia, numa boemia e sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, a razão de viver, você bem que podia me aparecer, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, onde anda você? E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos, que a gente não vê? Onde anda seu corpo, que me deixou louco de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que a gente se ouvia nos bares então? Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. E hoje eu saio nas noites vadia,
uma boemia e sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, a razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, apesar dos pesares, onde anda você? Você. Parabéns. Começar esse bate-papo com o Dr. Geraldo ao som de Beto Almeida aí, numa voz suave dessa aí. Se sente mais à vontade, relaxa mais, né? Por isso. Mas antes eu queria dizer para você, telespectador, que o nosso telefone a partir desse momento está no ar no 35 11 21 46. Você pode enviar perguntas e sugestões para o programa Café com Leite. Lembre-se também que estamos no site www.programacafecomleite.com.br. Você pode interagir nesse momento com a gente. Mas, doutor Geraldo, Pois não. eu me sinto um caroço de arroz perto do senhor, sabedor da sua sapiência nos meios de comunicação, né? Eu me sinto muito feliz, muito orgulhoso de tê-lo aqui, como eu disse no início do programa. Muito obrigado, muito obrigado. E eu creio também, acima de tudo, que eu fiz uma pesquisa aqui, eu não sabia, eu sabia que o senhor era um leonino nato. Agora eu não sabia que o senhor era um dos fundadores. Né, do Clube de Lions Internacional. Lions, né? Internacional, tá certo. Mas, doutor Geraldo, eu queria falar um pouquinho sobre Juazeiro. Pois então. O senhor que é a história viva de Juazeiro, eu queria que o senhor fizesse assim um breve relato, fizesse um comparativo, porque como o senhor vê Juazeiro entre os anos 80 e os dias de hoje. O que é que o senhor... Eu queria voltar um pouco mais, 40, os anos 60, 50, vai ficar muito distante, né? Vamos aqui de 80 para cá, que dá para a gente... Nós estamos hoje fazendo um distanciamento de pouco mais de 30 anos. Uma cidade que cresce numa vertiginosidade histórica. Então, 30 anos de separação entre, vamos dizer, gerações de pessoas que aqui nascem, gerações que chegam para ficar. 30 anos deram uma guinada de meio século no comportamento desenvolvimentista de Juazeiro. E cultural também. Não vamos dizer sobre o problema da população flutuante, que é o caso dos rumeiros. Nós temos, durante um ano, a presença de cerca de 2,5 milhões de rumeiros que aqui chegam. Romaria de 400 rumeiros, 400 mil. Romaria 300 mil. Romaria de 500 mil, essa das Candeias, por exemplo, hoje é uma romaria fabulosa. E aqueles que chegam durante o período do ano, dá um somatório de mais de 2 milhões de pessoas que visitam esta cidade. Então, o senhor acredita que esse crescimento nós podemos atribuir às romarias? E qual a origem disso? Por quê? Esse crescimento primeiro vem do nome. Juazeiro do Norte é um nome internacional. Se você não sabe, mas é bom entender que mensalmente nós recebemos visitas de pessoas de outros países que vêm exclusivamente em busca de subsídio para suas histórias, seus livros, suas teses sobre o problema histórico de um ser humano que hoje, apesar de 70 anos de desaparecido, ainda continua movendo toda a força de uma cidade hoje de 300 mil habitantes. Então, que mistério é esse? Quem é essa figura exponencial que tem dado essa dimensão de Juazeiro na sua mística,
no seu mito e no seu desenvolvimento operacional durante 30 e poucos anos, se revelar uma das mais importantes cidades do Nordeste brasileiro. Então é essa cidade em que nós vivemos. Uma cidade que explode em todo o seu comportamento social, educacional, agora mesmo universitário. Nós estamos com 3 universidades no Juazeiro. Então nós temos que estudar o fenômeno, porque essa cidade continua sendo uma das primeiras em dimensões que a mídia internacional não deixa de aparecer para divulgar. Muito bem, doutor Geraldo, me diga uma coisa. Eu tenho visto aqui, eu me preocupo bastante com a história de Juazeiro, apesar de saber muito pouco. Eu digo que eu sei muito pouco. Mas veja só, eu costumo dizer que nós não sabemos muito a história de Juazeiro, inclusive só nos referenciamos ao Padre Cícero. Pois não. Digamos assim, que ele tenha sido o ponto X, mas pessoas importantes fundaram Juazeiro. O senhor conhece, sabe falar sobre alguém, por exemplo, eu citaria alguns aqui para o senhor tecer comentários. Eu diria Alencar Peixoto, eu diria José Marrocos, certo. Pessoas que são atribuídos nomes, né? Certo. E doutor Floro, doutor Amália Xavier, enfim, essas pessoas fizeram parte da criação ou da constituição de Juazeiro do Norte? Certo. Na verdade, Juazeiro era um povoado ligado a Crato, onde habitavam talvez uma dúzia de famílias importantes. Os Sobreiros, os Gonçalves, os Rocha. E essas famílias viviam aqui como se estivessem num grande sítio, que é o povoado do Juazeiro. Então, logo o Padre Cícero foi chamado para vir ser o primeiro capelão da cidade. Essas famílias, então, atraíram outras famílias mais distantes, e a própria população de Juazeiro veio, no seu conteúdo percentual, fazer parte desse movimento que teve como ponto central o primeiro capelão da cidade. Então, só depois disso, quando vieram os problemas, os fatos miraculosos, é que então compareceram aqueles que já eram filhos da terra, outros do Crato que vieram se fixar aqui, e aqui então passaram a trabalhar por este grande evento místico que se chama Juazeiro do Norte. Então nós tivemos, após essas famílias, tronco dos Bezerra de Menezes, dos fundadores, e por sinal eu aqui abro um parênteses para dizer que nossa família, eu faço parte dos fundadores de Juazeiro, nós tivemos homens de valor que vieram participar dessa operação progresso da cidade. Por exemplo, Alencar Peixoto veio do Crato. Era um padre inteligentíssimo, um orador e, sobretudo, talvez o primeiro jornalista para a época que nós podemos contar na história de Juazeiro. O primeiro jornalista teria sido Alencar Peixoto. Eles que se seguiram, Zé Marrocos. Zé Marrocos, um filho do Crato, mas veio para Juazeiro como primo do Padre Cícero. E este homem foi estudar no Rio de Janeiro, depois veio para Fortaleza, fez parte da abolição dos escravos, e Zé Marrocos, no século atrasado, falava 4 línguas. Então, no século XIX, nós já tínhamos uma figura exponencial da cultura. Zé Marrocos falava o francês, o inglês, o latim, o grego e o português. Então, era um poliglota. Então, figuras como essa que criaram realmente esse armazenamento de que Juazeiro hoje é possuidor, através desse engrandecimento cultural e social e, sobretudo, desenvolvimentista. Eu vejo nas capitais, doutor, inclusive aquelas placas de identificação de ruas, e com um breve relato sobre aquela pessoa a quem lhe foi atribuído o nome, né? Pois não. E aqui nós não temos isso, quer dizer, isso é um fato fenomenal, eu desconhecia isso aí, eu sabia, já li um pouquinho, muito pouco, sobre José Marrocos, sobre Alencar Peixoto, por isso a pergunta, mas eu desconhecia. Exatamente. E ele, à época,
Para a época, né, então? É poliglota, quer dizer... Poliglota, 4 línguas. 4 línguas, realmente é de se tirar o chapéu com, né? Isso. Dentre tantas outras pessoas, né? Sim, a sua própria família foi... Tivemos políticos, por exemplo, Flório Bartolomeu, que foi um adventista, que veio aqui em 1908, mas trouxe uma cultura da Bahia. A Bahia naquele tempo era a segunda capital do Brasil. E que era Flório Bartolomeu? Era um homem formado em medicina, tinha curso de direito e tinha curso de economia. E tinha curso de administração. Então esse homem estava sobrando na Bahia, e por esse princípio que a gente ainda não sabe explicar, esse homem veio atraído para fazer a demarcação de uma mina no terreno do Padre Cícero aqui na cidade de Aurora. E veio acompanhado de um conde francês, Conde Adolfo Vandenbrulle Matos. Aí você pega assim e diz, por quê? Naquela época, 2 homens ilustres de fora foram atraídos pelo Juazeiro. O fenômeno Padre Cícero. Então, Flório Bartolomeu foi o homem que situou a política partidária em Juazeiro, foi o homem que organizou a sociedade civil em Juazeiro do Norte, e foi o homem que despertou a cidade para o desenvolvimento educacional. Abrindo só o parênteses, Flório Bartolomeu era jornalista e orador de primeira e um médico excelente que tratou de graça aqui para centenas de doentes na época que esteve em Juazeiro. É uma aula, doutor. É uma aula de história sobre Juazeiro, né? Então. Que maravilha. Daqui a pouco nós voltamos, vamos para um rápido apoio cultural, mas daqui a pouco nós voltamos. Quero conversar com o Dr. Geraldo Menezes Barbosa. É porque para falar sobre o Dr. Geraldo Menezes Barbosa se torna até difícil, né? O que é isso? Está aqui o Dr. Agnaldo Carlos aqui, que o acompanha, que é seu vizinho, seu amigo. É meu genro. Seu genro, é de casa. Professor Agnaldo Carlos, formado em Direito. Sei disso. Um homem de valor no Juazeiro. Já foi político. Foi político. Já assumiu a prefeitura de Juazeiro. Também. Né? E vez por outra eu vejo aqui apresentando o jornal. Exatamente. Está dando a contribuição dele. Com certeza. E radialista, né, também. Radialista. É isso aí, estamos conversando com o Dr. Geraldo Menezes Barbosa, vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouco nós voltamos com o programa Café com Leite. Não esqueça de interagir através do programa cafécomleite.com.br. Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já nem me enterro mais. A paz fez uma da revolução, invadiu meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás,
onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ares, a paz, a paz. Beto Almeida aí, cantando a paz para nós, né? E com uma voz suave dessa, doutor, a gente fica mais relaxado, mais à vontade, para a gente conversar sobre o Juazeiro, sobre o Padre Cícero, sobre a história, inclusive, do doutor Geraldo Menezes Barbosa. Mas doutor Geraldo, olha, nesse intervalo aí, a quantidade de perguntas aqui foram grandes, viu? Isso me deixou assim encantado, porque vou ver algumas aqui, o que é que nós podemos responder aqui. Quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que ligaram, que mandaram suas mensagens pela internet. Aparecida, Maria Júlia, Cleide, Tiago, Rafael, Daniel, Regiane Braga, Marcos Salles, seu filho, Nívia, lá de Maracanaú, Cristiane, em Fortaleza, Vicente, Maria Eduarda, Nívia. Ah, essa Nívia, inclusive, faz uma pergunta aqui, viu? Logo fez pela internet aqui, no site programa cafécomleite.com.br. Você pode interagir com a gente até o finalzinho do programa. A Nívia pergunta aqui, e ela foi longe, viu? Por que o Padre Cícero foi conhecido como Coronel de Batina? Mas o senhor não vai responder agora. Pois não. Eu ainda tenho algumas pessoas aqui que mandaram. A Helenita Ramos, daqui do Parque Antônio Vieira, também mandou uma pergunta para o senhor. Cícero Fernandes, lá do Franciscano, também mandou uma outra pergunta. E também o Sérgio Lessa, meu amigo Sérgio Lessa, lá do Crato. Muito obrigado pela audiência aí, Sérgio. Mandando parabéns para o programa, muito bom. Muito obrigado, Sérgio, pela sua audiência aí, viu? Bom, vamos lá, né? Ela quer ouvir, o senhor agora está com a bola, doutor Geraldo. Qual a mesma pergunta que ela falou aí? Ela pergunta aqui porque ela é de Maracanaú, viu? Certo. Bom, aqui tem uma Nívia de Maracanaú e essa Nívia fez uma pergunta aqui. Deve ser a mesma, não sei, mas ela faz essa pergunta. Por que o Padre Cícero foi conhecido como Coronel de Batina? Ah, muito bem. Na época do século XIX, havia um ato do imperador em dar prestígio aos seus amigos fiéis, ao rei, otorgando-lhe um título de coronel. Então, isso se generalizou no Brasil de uma forma tal que todo cidadão que era conhecido como dono de terras, homens abastados, tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele, muitas terras, eles passavam a chamar de coronel, comandante de um grupo de trabalhadores, muito dinheiro, muita fortuna, muito prestígio ambiente. E o Padre Cícero, então, para aqueles que não gostavam muito do prestígio dele, você sabe que sempre existiu na humanidade aqueles que gostam de atirar pedra nas frutas que dão bons frutos, né? Puseram esse título, de certo modo, assintoso, de que o Padre Cícero seria um coronel de Batina, como se ele fosse realmente comandante de cangaceiros, comandante de bandidos, como havia muito no interior. Na verdade, ele foi um coronel, mas um coronel de ajustamento cristão, coronel da fé, um coronel do apoio, coronel da bondade, aquele a quem o povo obedecia porque ele tinha nas mãos o poder de decisão sobre as orientações daqueles malvados, daqueles bandidos que chegavam aqui e se regeneravam. Então ele foi esse coronel da bondade, da amizade, da fraternidade, que ajudou muito ao Juazeiro, que hoje é uma das maiores cidades que nós temos no Nordeste. Com certeza a Nívia deve ter ficado satisfeita com essa resposta, né? Muito, muito digno. A Helenita Ramos, aqui do Parque Antônio Vieira, pergunta, viu, doutor Geraldo? Por que não mencionamos sobre os que não se fizeram famosos, que ajudaram a construir o Juazeiro com suas humildes profissões? E aqui ela cita as profissões de carpinteiro, sapateiro, etc., que são pessoas que, no ponto de vista dela, são pessoas que contribuíram para a construção de Juazeiro. Numa análise real, você sabe que toda sociedade que se organiza,
ela só tem poder quando tem seus artífices. E Juazeiro foi essa cidade que teve a alegria de trazer, de receber artífices de fora. Quantos soladores de sapato não vieram do Crato? Quantos serradores? Quantos ferreiros naquele tempo? O ferro era feito todo enjambrado aqui no interior. Profissão que não existe mais Profissão, hoje. grande a profissão, sapateiros. Então essa gente, os que já vinham com a profissão definida, o Padre Cícero dava logo condições de que ele tomasse conta da área. E os que vinham ainda para procurar um ponto de referência para sobreviver, ele então encaminhava: você vai ser ourives, você vai ser sapateiro, você vai ser alfaiate. Naquele tempo a alfaiataria era na mão mesmo. Então nós tínhamos aqui no Juazeiro essas criaturas que fizeram a terra, não só como profissionais artífices, como profissionais artífices, mas como aqueles que tinham também o poder da cultura, pessoas criativas, pessoas que tinham uma ideia maravilhosa. Padre Cícero, por que é que nós não podemos fazer um quadrado maior no fim dessa rua, para que haja mais espaço para uma feira? Ah, muito boa ideia, mande chamar alguém aí que peça. E foram criadas as praças no Juazeiro a título de orientação do padre, certo? Então nós tínhamos pessoas para isso. E esses pobres, esses operários humildes, é o que Juazeiro deve ao seu crescimento. Se nós fôssemos contar os prédios ainda hoje existentes no Juazeiro, que foram instalados, que os alicerces foram feitos pelos nossos pedreiros, pelos nossos operários, nós não tínhamos mais onde botar muitas contas, não. Porque foram muitos aqueles cujo nome nós não podíamos citar, mas que foram os que fizeram as primeiras ruas de Juazeiro, os nossos operários. Doutor Geraldo, tem o nosso amigo Cícero Fernandes que faz uma pergunta aqui, diz que o convidado foi muito bem escolhido hoje, né? E pergunta se o senhor é natural aqui de Juazeiro. Ah, sim. Cícero Fernandes quer saber isso, lá do Franciscano. Realmente eu sou juazeirense porque me outorgaram o título. Mas acontece o seguinte, a história é muito rápida. Meu pai era jornalista e tinha uma gráfica. E o Padre Cícero convidou meu pai para vir tomar conta de um jornal no Juazeiro, chamado Juazeiro do Cariri. E meu pai, recentemente casado no Crato, veio com a minha mãe, e aqui ela engravidou, e quando foi na época do meu nascimento, naquele tempo não havia automóveis, nem carros, só se andava a cavalo ou a pé, minha mãe achou por bem de fazer uma visita à sua família do Crato. Naquele tempo morriam muitas mulheres de parto, não havia médico, não havia nada, e minha mãe ia ter o primeiro filho, que ia eu. Ela disse: olha, eu vou fazer uma visita aos meus familiares no Crato e devo voltar dentro de 8 dias. E nessa viagem minha mãe fez a pé com amigos, que isso era comum, viajar a pé para o Crato. Não havia trem, não havia nada, só cavalo ou a pé. E nessa viagem eu acredito que minha mãe forçou um pouco e ela sentiu as dores do parto quando chegou no Crato. E eu nasci na casa de uma tia minha lá, nessa viagem. Então, como era natural, Juazeiro, né? nós foi registrado lá no Crato, mas com 20 dias de nascido, minha mãe me trouxe dos braços aqui para a nossa residência, onde realmente nós já morávamos. Muito bem. Mas isso não impede eu dizer que sou um cratense e que Juazeiro hoje ainda é filho do Crato, e que o Crato sempre prestigiou muito Juazeiro, e que hoje entre essas duas cidades nós temos o quê? Um poder econômico notável que está tomando conta das valências do Vale do Cariri. Inclusive, eu queria deixar claro e avisar o nosso amigo Sérgio Lessa aí, que nós vamos trazer um convidado da cidade do Crato e outro de Barbalha, para a gente conversar um pouquinho sobre a história do Crato, a história de Barbalha, de Brejo Santo, Mauriti, enfim, de todos esses municípios que a TV Verde Vale atinge, né? E falando ainda sobre o Padre Cícero, sobre essa história, as pessoas muito curiosas para saber sobre o Padre Cícero, eu tenho uma curiosidade, doutor. Aí não seria nem uma pergunta de um telespectador, mas sim, uma curiosidade minha. E o senhor citaria como nomes de pessoas que conviveram com o Padre Cícero? Sim,
Eu tenho condições. Seu pai, né, inclusive? Meu pai, por exemplo, que foi o primeiro carteiro do Correio, nomeado pelo padre Cícero. Eu tenho essa glória de dizer que meu pai foi o primeiro carteiro nomeado pelo padre Cícero, cuja fotografia do meu pai ainda está lá na agência do Correio, como homenagem, né? Primeiro carteiro de Juazeiro. Primeiro carteiro de Juazeiro, isso é uma honra. Foi o primeiro jornalista que tirou a edição do jornal em gráfica que meu pai trouxe para o jornal do padre Cícero. Então, essas figuras, como meu pai, temos muitas na época aqui. Nós temos, por exemplo, um cidadão chamado Zé Ferreira de Menezes, nosso parente, que foi um revolucionário da nossa independência. Família Ida dos Menezes, né? Nós tivemos aqui Sebastião, doutor Sebastião, que foi um dos primeiros farmacêuticos, muito antes de Zé Geraldo da Cruz. José Sebastião era um homem, era um farmacêutico que tinha a habilidade de salvar crianças. As crianças adoeciam, podiam levar para o farmacêutico Sebastião, que ele salvava as criancinhas dele. Especialidade. Tivemos aqui aquelas figuras, como por exemplo o coletor federal. Juazeiro foi muito importante, que teve coletoria aqui muito antes de ficar independente. Coletoria estadual, coletoria federal, todos de homens feitos aqui em Juazeiro do Norte. Entendeu? Então essas figuras passam a história como pessoas que realmente fizeram o nosso desenvolvimento. Muito bem. Doutor Geraldo, eu acompanhei também alguns momentos do centenário do Juazeiro, né? Qual o senhor presidiu, né? Como? A comissão do centenário. Sim, a comissão do centenário. Né? Como é que o senhor comenta a participação da sociedade, a realização desse centenário? Afinal de contas, é um marco, né? A história, o senhor presidiu assim um momento... Exatamente. Vai para a história, sem dúvida nenhuma, né? Já está, né? Olha, o Juazeiro devia ter uma festa de centenário mais aberta, mais participativa, mais abrangente, mas o momento político da época não deu essa condição. A gente sentia que havia alguns estremecimentos de ordem política e que a classe dos patrões, vamos dizer assim, dos empresários, não estavam sintonizando bem. Então nós tivemos uma festa de centenário restrita às comemorações de festejos próprios, missas, discursos, sessões solenes, mas faltou o calor daqueles que deviam querer bem a Juazeiro e honrar suas tradições. Então, nós sentimos que a festa do nosso centenário foi um toque para chamar a atenção do nosso povo para uma coisa que Juazeiro não pode perder, que são as suas tradições. Uma cidade sem tradição, um povo sem tradição, é uma cidade que não existe, é um povo que não existe. As tradições são raízes da história. Então, aqueles nossos ancestrais que já se foram, homens como José Geraldo da Cruz, como José Bezerra de Menezes, que deu a família Bezerra, essas figuras desapareceram, e a gente nota que os que estão assumindo esses comandos estão se distanciando de respeitar as tradições desta terra. Nós temos que lutar pelas nossas tradições como uma cidade que se respeita, uma cidade que tem fé de ofício. Aqueles que vêm aqui trazer o progresso, ganhar muito dinheiro, enricarem, mas não se lembrarem que Juazeiro aqui está dando a terra para que eles aqui se tornem homens de bem, homens ricos, eles precisam responder por essa resposta de saberem ter o espírito de gratidão a esta terra que lhe dá tudo para que ele ganhe, para que ele seja um homem afortunado, que ele seja um homem feliz. Não é só receber a gratidão humana, o respeito humano pela sua comunidade, é essa manutenção dos seus deveres com as tradições da sua terra. Respeitar a história da sua terra e dignificá-la e engrandecê-la
com a sua presença. O senhor falou aí sobre José Geraldo da Cruz. Ah, José Geraldo da Cruz, se não me falha a memória, é um dos fundadores da Farmácia dos Pobres, né? José Geraldo da Cruz por sinal, agora no ano 2013, vai completar 100 anos da Farmácia dos Pobres, José Geraldo. O ano que entra... E era indicado pelo Padre Cícero. Foi indicado pelo Padre Padre Cícero. E ainda Cícero. hoje é muito consumido o Bálsamo da Vida, né? O Bálsamo da Vida foi uma orientação dada pelo Padre Cícero, que ainda hoje é um dos grandes remédios para tudo. Para tudo, Inclusive, marca registrada com leite, marcas e patentes. Exatamente. Eu poderia deixar aqui e deixar registrado isso, porque é um santo remédio. Perfeitamente. É o tal do santo remédio. Doutor Geraldo, eu recebi mais algumas perguntas aqui pelo site, que eu vou deixar para o próximo bloco. Foi A não. gente conversar mais um pouquinho. Foi não. Esse tempo passa muito rápido. É. Quando o assunto é interessante, está chamando a atenção, esse tempo... Quantidade aí de perguntas, Olha, tem perguntas aqui. Está vindo pela internet, etc. Mas eu faço já, viu? Muito bem. Nós Valeu. vamos aqui um rápido intervalo com apoio cultural de apoio cultural e daqui a pouco nós voltamos. Mas não esqueça de interagir com a gente pelo telefone 35 11 21 46 ou pela internet através do site programa cafécomleite.com.br. Daqui a pouco nós voltamos.